Amém, minhas irmãs? Vocês estão felizes? Nós estamos reunidas, mulheres do Senhor. Amém? Eu vou me apresentar um pouco, porque vocês não me conhecem. Obrigada, irmã. Eu sou natural daqui. Eu não sou de Santa Catarina. Eu nasci e me criei na cidade operária. Eu sou daqui. O Senhor me trouxe de lá pela primeira vez. Eu vou ministrar na cidade operária. Amém? Então, eu me chamo Jocélia, Jocélia Lima. A minha mãe está aqui, a minha sogra está aqui. Elas passaram um tempo comigo lá, minha sogra. Ela sempre vai, todo ano. Ela passa uns 8 meses. E a minha mãe foi embora daqui e foi morar perto de mim. Amém? Meu nome é Jocélia, o meu esposo é Henrique. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Kathleen, que tem 22 anos. Eu tenho a Camille, que tem 21 anos. E eu tenho o Caleb, que tem 14 anos. Comecei cedo, Comecei cedo, tem 40 anos. Fiz esse ano passado. Nem acredito que eu já estou na casa dos 40. Mas graças a Deus, quando a gente serve ao Senhor, Ele nos dá todo dia o renovo. Ele nos dá todo dia a beleza. Todo dia a gente pede para Ele, Senhor, vem, passa, Senhor, sobre a nossa vida, nos renova, E a gente vai pedindo para papai e Ele vai nos renovando, amém? Eu moro aqui, eu sou daqui, natural de São Luís do Maranhão. Estou em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, já vai 6 anos já. O Senhor, prove ao Senhor que levou o meu esposo a Santa Catarina. E ele sempre foi de viajar. E eu disse para o Senhor, fui orar para o quarto. E eu disse, Senhor, novamente meu esposo está indo em viagem. E eu, de desobediente, não fui, Ele sempre me chamava, mas eu não fui. Mas eu fui para os pés do Senhor, que é o melhor lugar, para trazer a resposta, para trazer tudo aquilo que nós ficamos ansiosas, que nós ficamos querendo correr atrás de pessoas para falar, mas o Senhor lhe responde e abre caminhos, Então, o meu esposo foi, e quando se passou 4 meses, eu fui orar e o Senhor confirmou que era para mim ir. E eu disse, e agora, Senhor, tu tem que preparar o coração da minha sogra e da minha mãe, porque elas eram muito apegadas comigo. E os meninos que foram criados juntos, E aí o Senhor falou assim, eu vou trazer paz no teu coração, e você vai. E aí eu comecei a orar. Irmão, se eu for contar aqui, que eu ainda vou contar um pouco do meu testemunho, mas o Senhor abriu todas as portas, e eu estou lá. Eu estou lá porque o Senhor me chamou para me mudar, para me transformar, para hoje eu estar aqui nesse lugar, levando a palavra do Senhor. Um dia o Senhor me destravou, Ele me tirou desse lugar, Ele me tirou dessa cadeira, porque o Senhor, Ele não te quer nessa cadeira. O Senhor quer que tu faça a obra dEle, com todo amor, com toda excelência, amando, servindo, adorando, e continuando. Eu sou da comunidade Ser Igreja, os meus pastores o pastor Denis, pastora Georgia e pastora Olga. Prove ao Senhor que o Senhor me deu esses pastores abençoados, viram ali, confirmaram, oraram pela nossa vida, a minha, do meu esposo, da minha casa. Eu faço parte da liderança da casa. Eu sou líder da dança profética, que é o ministério de dança. Então lá é dança profética. O Senhor me deu esse nome. Eu orei, Ele confirmou. O Senhor mandou novamente e nós caminhamos no profético, liberando. E eu digo para as meninas, sinta o mover do Espírito. Sinta o que Ele manda, você obedece e faz. E assim nós temos ouvido a voz profética do Senhor. O leão da tribo de Judá, Ele tem ungido no meio do ministério de dança. Vocês, meninas, vocês te trouxeram uma confirmação. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não falei para ela da música Refaz. E quando eu olhei vocês ministrando, eu falei, o Senhor é muito lindo. Ele ministrou o coração de vocês. Então está tudo ligado. Está tudo ligado. Essa casa aqui, ela é ligada. O Senhor traz daqui, quando eu falei com a pastora Sandra, e ela falou, qual é o tema, na hora que eu ia mandar para ela o louvor, ela foi e disse antes, eu falei, estamos ligadas, nós duas estamos ligadas.
Então, eu também quero agradecer a pastora Sandra e o pastor Geni, né? Que é o pastor de vocês. Querido e amado pastor Geni, eu vim aqui, fui muito recebida com o meu esposo, quando a gente veio aqui, né, mãe? Que eu estava lembrando ali com ela. Quando foi que eu vim aqui, mãe? Foi no aniversário, né? Quando eu era lá do outro lado. A gente veio no aniversário da igreja. Fui bem recebida pelo pastor Geni. Sou feliz pela vida deles, né? Irmã Fabiane, a pastora Fabiane, né? Que eu conheci, irmã Fabiane caminhando comigo, hoje ela é pastora, amém, irmão Ronaldo, o Renan, o Ronald, tivemos uma caminhada longa ali, nós íamos com as crianças tudo pequena para a vigília, e a gente pegava a BR, e nós íamos lá para a vigília, chegavam no outro dia, e as crianças vinham dormir e se alegravam com a gente de novo, grande era a obra, e o Senhor nos trouxe novamente, irmã Fabiane, né? Eu estou aqui porque a irmã Fabiane me convidou. E o Senhor também, né? Ele me convidou. E continuando lá na comunidade Ser Igreja, eu faço parte da dança profética, sou líder e sou obreira da casa também, eu e meu esposo. A minha filha Camille, ela faz parte da dança, ela faz desenhos proféticos, né? O Senhor vai levantar um jovem aqui para desenhar no profético nessa casa, em nome de Jesus, que o Senhor esse tempo Ele está dando profecia através dos desenhos. Fiquem ligadas naquilo que o Senhor está trazendo sobre este lugar. E o Senhor vai levantar, porque já tem uma aqui que desenha, já tem aqui nesse lugar. E procure fazer o mural, porque ela vai desenhar nesse lugar. E o Senhor vai dar desenhos proféticos para ela. Porque esse tempo nós temos que viver o avivamento daquilo que o Senhor está derramando. Daquilo que Ele tem para a igreja do Senhor. E a gente não pode perder tempo. Não pode, o Senhor já tem essa pessoa aqui. E ela vai desenhar. E Camille faz parte da liderança dos jovens. Ajuda ali nos jovens. Tem a Kathleen, né, que é a minha mais velha, não falei logo nela. Mas antes de eu vir para cá, irmãs, eu recebi uma bênção. Através desse convite que eu disse sim, eu disse, Senhor, é minha primeira vez, eu nunca ministrei, só ali para as mulheres à tarde. E aí ele falou, mas vá, que não é você, é eu. Não é você. E eu já tinha aprendido isso, mas ele veio novamente reafirmar para mim. E aconteceu, os irmãos, um vendaval na minha casa, quando eu recebi esse convite. Aconteceu um vendaval, estava em um jejum, e a minha filha mais velha, aconteceu algo com ela, com o namorado, ela afastada dos caminhos do Senhor, e eu entreguei ela para o Senhor, eu disse, Senhor, eu não quero mais pegar com minha mão, eu entrego para Ti, faça a Tua vontade, o Teu querer, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu orava, mas eu não orava aquela oração, ai Senhor, cobre a minha filha, Senhor, não deixa nada acontecer, não. Eu falei, se for para vir com a dor, vem, mas eu quero ela na Tua presença. E ela passou um momento tão difícil esse final de semana, e eu ali querendo estudar, e eu querendo me concentrar, e eu falei, Senhor, não estou conseguindo, e ela passou um momento tão difícil esse final de semana, mas o Senhor fez tudo isso acontecer, para na segunda-feira ela dizer assim, mãe, eu estou voltando para a igreja. Está vendo, irmã? Eu recebi uma bênção através da vida de vocês. Aleluia! Aleluia! Eu recebi uma bênção. Eu falei assim, e a Selma, das Mulheres em Movimento, ela falou assim, Jô, tu vai para lá e vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu falei que não ia chorar, né? Mas eu recebi, ela falou, mãe, eu estou voltando. E ela falou assim, a senhora está viajando. Eu falei assim, eu vou continuar fazendo o ID. Eu vou continuar pregando, falando, anunciando. Irmã, pode estar o pior momento da tua casa, mas não deixe de adorar. Não deixa de fazer aquilo que o Senhor colocou para ti, não deixa. Não fica desanimada, porque pode prestar atenção, quando vem se levante, a bênção chega, e ela chega por completo. E aí ela falou, mãe, eu estou voltando. Eu falei, amém, minha filha. Não chorei. E a minha filha mais nova botou o louvor lá e começou a cantar.
Depois eu me desabei, chorei, e ela não viu. Eu disse: você vai confessar com a sua boca a sua reconciliação com o Senhor. O inferno, ele precisa ouvir que você está dizendo um sim para o Senhor, você está voltando para Ele. E ela falou: tá certo, mãe, amanhã, que é sábado, ela vai para a igreja fazer um acolher, que o acolher acolhe as pessoas. Ela vai receber novamente tudo que ela já tinha recebido, para poder alinhar o caminho, porque as coisas do Senhor são corretas, são sérias. Você tem que declarar com a sua boca e dizer e falar, porque isso tudo no mundo espiritual é importante. É importante. E aí eu tenho o Caleb, de 14 anos, meu menino. Esses dias o Senhor destravou ele. Eu falei: Senhor, ele não canta, ele não toca, ele fica sentado. E aí, esses dias o Senhor despertou ele para me poder falar para vocês. Ele está servindo lá nos servidores, recebendo na recepção. Todo mundo que chega, ele está lá beijando e abraçando, beijando e abraçando, beijando e abraçando. Eu falei: amém, Jesus. Né? O Senhor cumpriu na casa. E meu esposo, ele é levita, ele faz parte do louvor, ele é co-líder, junto com a liderança do louvor. Ele é um ministro de louvor. O irmão Walter, a irmã Dalva, conhece eles. Nós conhecemos esse casal através do meu esposo. E é um casal amado e querido também, que abriu a porta da casa deles. E um dia eu participei da célula dessa igreja. E foi maravilhosa aquela célula. E eu e meu esposo fomos impactados, porque no final a gente foi descobrir que era o pastor Geni, estava lá. Eu falei: nossa, é o pastor. Nem imaginava que era ele, na simplicidade dele, querido e amado é ele. E ele nos deu uma carona. Isso fica gravado. Isso ficou gravado na minha mente e do meu esposo. Amém? Então, eu já falei, meu pastor Denis, pastora Georgia, pastora Olga. Nós estamos aliançados com a Nação Forte de Brusque, né? O nosso apóstolo André, que dá cobertura para a gente. Nós vamos fazer 8 anos de comunidade. Sexta, sábado e domingo, que está vindo agora, já é o aniversário de 8 anos, né? Nós estamos se preparando para a festa. E eu vim aqui deixar a minha sogra, vim ministrar aqui. Vou levar uma palavra de salvação amanhã, né? Com certeza, em nome de Jesus, a minha outra segunda sogra vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque eu creio, porque eu vou levar a mensagem da salvação para ela. E eu disse: eu vim para cumprir esse propósito desse ano. Não foi para ir para a praia, não foi para ir passear onde, não sei aonde. Eu vim para cumprir os propósitos do Senhor aqui em São Luís do Maranhão. O Senhor me trouxe dessa vez, foi para isso. Amém, minhas irmãs? Estou bem feliz. Desculpa pelo choro já no começo, mas eu vou entrar na mensagem agora, tá? Abram comigo lá em Jeremias 18, do 1 ao 6. Amém? O vaso do oleiro. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Pai querido, Pai amado, Senhor, nesse momento, ó Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida, Senhor. Pai, essa noite, Jesus, que o Senhor possa vir, Pai, trazendo as revelações do alto, Pai.
Pai, que não seja eu essa noite, mas que eu seja a tua boca, Pai, falando, Pai, liberando, Senhor, tudo que tu tem para essa noite, Pai, para as minhas irmãs, para a minha vida, ó Deus, para a pastora Sandra, Senhor, Pai, eu te peço em nome de Jesus, assim faça, Senhor. Eis-me aqui, eu digo mais uma vez para ti, Senhor, libera, Pai, enche esse lugar, Senhor, Pai, que a voz do Senhor venha bradar sobre este lugar. Ah, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem ministrar no coração das minhas irmãs, Senhor, Pai, que elas venham sentir, Jesus amado, agora, Pai, o teu toque. Pai, eu te peço em nome de Jesus, envia, Senhor, a tua comitiva de anjos, Pai, sobre este lugar. Anjos ministradores, Senhor, Pai, eu te peço que os anjos ministradores possam desde já ministrar os corações das minhas irmãs, Pai, que elas possam sentir agora, Pai, do alto, Pai, o teu toque. Pai, eu também te peço desde já, Pai, os anjos de guerra, Pai amado, anjos posicionados, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, que não venha distrair as minhas irmãs, Pai amado, que todo sono seja lançado fora, Pai amado, que elas venham ficar ligadas em tudo que vai ser liberado, em tudo que o Senhor tem para derramar sobre a vida delas, Senhor, nessa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já tomou o teu lugar de honra, o teu lugar de honra está neste lugar, Senhor, e o Senhor que enche esse lugar, porque quando eu pisei a planta dos meus pés sobre este lugar, eu me senti que eu estava na tua casa, Pai. Pai, a tua presença nesse lugar é real, Senhor. Ah, Jesus, quando eu entrei ali, Senhor, eu não me senti com medo e nem constrangida, Pai. Eu senti a tua presença, Senhor. Ah, Senhor, como eles te amam. Ah, Pai, como eles fazem, Pai amado, com todo amor e excelência. Ah, Jesus, como eu vi, Pai, aquela irmã dançando aqui na hora do coral. Ah, Jesus, o Senhor falou para mim que ela te ama tanto, Pai, tanto. Jesus, muito obrigada, Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu fiz aqui meu rascunho. Eu sempre faço, mas às vezes o Senhor me tira. E aí eu sempre saio um pouquinho, eu sempre volto um pouquinho, tá bom? Então aqui nesse texto, em Jeremias, Jeremias está contando uma cena que o Senhor ali convida Jeremias a ver. E que cena é essa? Né? O Senhor chamou Jeremias. E ali ele convida ele aí à casa do oleiro. E lá encontra o oleiro trabalhando no vaso. Tudo indica que o vaso estava quase pronto, mas se quebrou e foi refazer novamente. Então aí Jeremias vai lá, o Senhor pede para ele descer na olaria, pede para ele descer lá. Jeremias escuta a voz do Senhor e ele desce. E aqui no texto fala, no capítulo 2, que o Senhor fala assim: levante-se e desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá a minha voz. Com certeza Jeremias, ele não estava em pé. Se a gente for ver aqui no texto, ele não estava em pé. Com certeza Jeremias deveria estar prostrado. O profeta, ele dava o nome de chorão, né? Então eu acredito que ele deveria estar ali orando. E o Senhor falou: levante-se e desça e vai à casa do oleiro. O que essa palavra poderia nos ensinar? O que essa palavra poderia trazer como fruto, como uma semente para as nossas vidas? O que o Senhor nos ensina com essa palavra, na qual ela falou com Jeremias? Queridos, se nós pararmos para pensar, hoje essa palavra, ela ultrapassa décadas e décadas e décadas, e veio repousar sobre nós hoje, porque a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é o Senhor falando conosco, e ela vem e traz um renovo, ela vem e nos confronta, ela vem e nos tira desse lugar, ela vem para nos liberar. Ela é vida, e ela é vida com abundância, né?
Quando nós vivemos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor, a gente se alegra. E todos os dias a gente busca por Ele, porque nós desejamos Ele todos os dias, todos os momentos. Aqui continuando, nesse contexto, nossa vida, nosso dia a dia, o que nós podemos aprender com Jeremias? Eu separei algumas coisas, irmãs, e eu quero falar um pouco sobre o barro. Eu pedi para a pastora Sandra até trazer uma argila, né, que é um barro. E eu vi a irmã ali amassando barro, me deu vontade de pegar naquele barro e amassar assim, né, na hora que ela estava ali ministrando, me deu vontade de pegar naquele barro, e ela pegava com tanta vontade ali, ela sentindo a presença do Senhor. E assim que eu me via, né, vendo o Senhor nos pegando, amassando o barro, e é assim que Ele faz conosco. E aqui eu vou falar um pouco sobre os 7 processos que o barro passa. Os estudiosos dizem que existe para mais de 200 tipos de barros, mas só 8 é útil para fazer esse vaso tão bonito, que eu acho lindo, gente. Eu acho muito lindo. Lá para Santa Catarina é muito difícil encontrar. É muito difícil, porque aqui a gente tem acesso à olaria, né? A gente tem acesso aí na feira, em todos os lugares. Gente, como é que pode eu comprar um vaso na Shopee, né? Porque é difícil de encontrar. E quando a gente encontra lá um vasinho menor do que esse, o que a irmã estava ali, é uns R$100. Lá é muito difícil, muito difícil. E eu fui muito ministrada através do vaso. É o que eu falei para as meninas, né? Essa música Refaz, ela vai junto com a do oleiro depois, né? Que eu mandei para a pastora Sandra nas mãos do oleiro. E voltando para cá, são 8 tipos de barro que são úteis para fazer um vaso. E ali começa o preparo, os 7 processos. O oleiro vai buscar do melhor barro para fazer o vaso. Depois ele pega uma peneira para tirar pedregulhos, raízes, pedaços de madeira e o que tem de sujeira no barro. Depois ele coloca o barro em um tanque, coloca um pouco de água e deixa alguns dias. Quanto mais tempo ele fica lá no tanque, melhor ele vai ficar. E ali eu falei, ele escolhe o barro. O oleiro escolheu a mim e a você, né? Ele escolheu, Ele é o oleiro, o Senhor é o oleiro, e Ele escolheu a mim e a você. Então Ele escolhe o barro, Ele passa em uma peneira. Os 7 processos, nós precisamos passar por esses processos. Às vezes nós queremos pular as etapas, e nós temos que passar por cada uma. Por cada uma. É difícil, é dolorido, não é fácil, mas o Senhor, Ele passa você numa peneira. Ele quer tirar essas raízes, Ele quer tirar essas pedrinhas que não deixa você avançar, que não deixa você ir. Ele precisa tirar isso que está aí dentro de ti, que às vezes não deixa você avançar. E depois Ele coloca no tanque, né? Ele vai lá, né, escolher o barro. E aí ele vai e coloca lá no tanque. Quando ele coloca lá no tanque, ele vai jogando um pouco de água. E aí ele vai cultivando aquele barro. Assim ele vai cultivando, ele vai derramando. Aí você vai buscando o que é dele, ele vai liberando em oração, em vida de consagração, né? Ouvindo a voz do Senhor, andando em retidão. E aí ele vai cultivando. E depois, minhas irmãs, ele vai lá, ele vai te pisar. Ai, que dolorido, né? Quando o Senhor, Ele vem e vai começar a pisar, porque o oleiro, ele pisa no barro. Ele começa a pisar no barro. Ó, as crianças é assim, lá na igreja também acontece isso. Aqui vocês têm um espaço tão bom, gente. A nossa igreja, a gente está orando para um lugar maior. Porque quando a gente ministra, as meninas, que coisa... Desculpa. Amém. Amém. E aí ele pisa. Pronto, o Senhor queria que derramasse. E aí ele pisa em você, né? E voltando,
Desculpa, depois eu posso ajudar vocês a limpar. Eu sou da limpeza, tá? Tá aqui elas que me deixam mentir. Eu sou da limpeza. E aí lá na igreja eu ajudo as irmãs a limpar a igreja direto. Pode deixar que eu passo a vassoura depois. E aí as meninas ministram num lugar tão grande, tão lindo. A gente ministra 3 azulejos assim, e as crianças estão puxando nosso tecido, estão puxando tudo, estão tudo no meio da gente. A gente não pode nem esticar as pernas, porque senão a criança vai parar lá. Então a gente deixa elas dançar junto com a gente, né? Os pais, tem pai que não entende, né? Então o pastor falou, vai ter que ser assim, porque nosso altar, que altar lindo! Não temos, é pequeno. O Senhor já disse, cresceu, não dá mais aqui. Não, nós estamos orando para um novo lugar, e tem que ser um lugar bem grande, que nem o de vocês. Lindo lugar de vocês, lindo, que o Senhor deu para vocês. E aí vamos voltar aqui. E aí ele pisa em você. E aí no 5º, leva para a mesa, leva para a roda. Lá ele vai moldar. Né? Jeremias, ele conta ali, mostrou para Jeremias. Jeremias desceu a casa do oleiro e ele pediu para Jeremias ver. E ele estava lá, moldando o vaso. Aqui eu fui estudar e fui pesquisar. O barro, o vaso, ele não é feito com a mão para fora. O vaso, ele é feito com a mão para dentro. Então é de dentro para fora que o Senhor vem e muda a nossa história. É de dentro para fora. Então, aqui é só um equilíbrio. Ele está só te segurando. Entendeu? Ele está te moldando aqui dentro. E às vezes é dolorido, né? É dolorido. Eu vou contar meu testemunho para vocês. Não é fácil, não. Mas graças a Deus, eu saí desse lugar. E Ele que me quebrou. E Ele me fez um vaso novo. Por isso eu estou aqui. Eu não estou me tremendo. Gente, eu me tremia. Não conseguia falar. Só chorava. Eu disse, não, Senhor, eu não quero mais isso. E aí no 6º, o vaso vai para uma prateleira para escorrer o excesso de água. Olha, tem um excesso de água ainda. Você vai ficar lá na prateleira. Quantas vezes a gente não quer ficar na prateleira? A gente quer logo ir fazer de qualquer jeito. E não é assim. O Senhor não quer assim. Ele quer que você passe pelos processos. Os processos são doloridos? São. Mas preciso, e ele fica lá olhando, né? Vai lá, pega, vê se está bom ou não. Tá lá não, tem muita água, vai ficar mais um pouco lá. E a gente se ira logo, fica logo com raiva. Eu não quero mais, eu não vou mais, eu não quero. Não me vê, não me nota. Lá na igreja a gente fala assim, são tão mimizento, né? Tão difícil hoje. Gente, tá difícil hoje. Hoje está sendo pregado, é para nós que está dentro da igreja. Mas a gente tem que sair lá fora, e pregar para aqueles que precisam. Você, mulher, tem que alcançar outras mulheres. Nós temos que alcançar essas mulheres. Tantas mulheres lindas com dons e talentos, né, que precisam estar junto com você, somando. E vamos lá para o 7º. Por último, vai para dentro do forno para ser provado. Aí ele vai lá para dentro do forno. E assim, às vezes, não acontece que ele quebra, porque ele não aguenta. Não aguenta estar lá no fogo, né? E preciso passar por esses processos, né? Eu estava ali estudando hoje, e aí eu parei para pensar. Eu disse assim, quando eu olhei aqui, por último, vai para dentro do forno para ser provado. O Senhor me trouxe ali Sadraque, Mesaque e Abidnego. Né? Eles foram para a fornalha. Eles não se prostraram a outro Deus. Ao rei Nabucodonosor fez a estátua e esperava que eles fossem se curvar. E eles não se curvaram. Às vezes acontece isso, né? De tantas coisas pagãs aí, de tantas coisas querer, contando aqui, a minha irmã esses dias, ela trabalha lá em Santa Catarina, minha irmã também mora lá, foi embora junto com a minha mãe, e ela disse que aconteceu o carnaval. Gente, lá não tem carnaval, tá? Não tem carnaval em Santa Catarina, não tem bloco, não tem nada, é tudo proibido, não pode. Tem em Joinville, né? Mas lá em Jaraguá não tem, a gente não escuta nada, não tem nada lá. E só que eles meio que comemoram dentro da empresa. E pediram para ela vestir um adereço de carnaval.
E ela foi e falou assim: não, eu não vou me vestir. Eu sou serva do Senhor. Eu não vou me vestir. Aí eu falei para ela, eu falei: nossa, tu tá aqui nem Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Não vou me prostrar, não vou. Eu sirvo a um Deus poderoso, onde Ele me libertou e tirou. O marido dela foi salvo por Jesus lá, e ele serve ao Senhor hoje. E eles foram para a fornalha, e eles acreditaram que o Deus estava com eles, né? E Nabucodonosor olhou e viu que tinha um quarto homem lá. É o Senhor, todo poderoso, todo tempo conosco. E a gente ouviu essa palavra porque nós estávamos as meninas estão terminando amanhã, domingo, um jejum de Daniel. A gente faz todo ano, as Mulheres em Movimento. Eu incentivo vocês, mulheres. Eu sei que vocês jejuam, eu sei que vocês oram, eu sei que vocês se consagram. A gente faz o jejum 2 vezes no ano de Daniel. A gente fica só nas verduras, nas frutas, e a gente não come nenhuma guloseima, nada com açúcar, é só legume e fruta. Gente, saiu tanta receita, eu fiz até na sexta-feira, né? Eu comi tanta receita assim, que as mulheres são tão criativas. Nossa, eu comi tanta coisa maravilhosa, e elas estão lá no jejum e orando por mim, né? E eu falei para elas: ô meninas, eu vou ter que sair 21 dias, e eu faço lá no outro semestre todo por completo. E aí eu li essa passagem na semana para elas. Mas voltando, o que o Senhor quer nos falar, ou nos direcionar nessa palavra, a primeira coisa que nos chama a atenção, nesse capítulo 18, que já começa dizendo, no versículo 1, a palavra que foi dita a Jeremias da parte de quem? Quem foi que falou? Aqui no versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte de quem? Da parte de quem? Então o Senhor, Ele falou com Jeremias. Essa palavra, querida, ela nos ensina primeiramente sobre obediência. É isso que eu quero falar essa noite. A palavra chegou, obediência. E eu fui pesquisar ali o que significa obediência. E obediência na Bíblia é a forma que temos para glorificar a Deus. Você está glorificando a Deus quando você é obediente à voz do Senhor, quando Ele fala contigo. Gente, obediência, ela abre todos os caminhos da tua vida, quando você começa a obedecer a voz do Senhor, a obedecer aquilo que Ele manda fazer, o que a palavra diz que eu tenho que fazer, o que eu devo honrar aonde eu estou, o que eu devo fazer. E aí, lá também no dicionário Aurélio, fala que a obediência significa se submeter, ser submissa. Hoje, será que nós estamos sendo submissa? Será que nós estamos mesmo ali se submetendo à liderança, a submetendo ao marido, aos filhos? Hoje está tudo bem difícil, a gente não quer se submeter a nada, mas é bíblico. O Senhor fala, isso de fato fala no dicionário Aurélio, que a gente tem que submeter, porque ela gera obediência. E aí eu também fui buscar no hebraico. No hebraico fala que obedecer é o chamar, que é dar ouvidos, né? Jeremias, ele foi lá e deu ouvidos à voz do Senhor. E no grego fala escutar com atenção. Às vezes a gente não quer escutar com atenção. A palavra está sendo liberada, ela está sendo dita, né? E a gente está ouvindo o que está sendo falado, mas a gente está recebendo não na totalidade, a gente está recebendo parcialmente, né? Ah, Jocélia, eu venho para a igreja, eu sinto a presença do Senhor, eu estou aqui, eu falo em mistério, eu falo tudo, né? Eu estou me arrepiando toda, eu estou sentindo o Senhor aqui, mas às vezes é só aqui na hora do culto e em casa, né? Porque a nossa vida de cristão, ela não se resume em 2 horas. Eu estou falando aqui para vocês, né? E eu tenho que viver isso que eu falo. Quando eu vim para cá ministrar para vocês, o Senhor ministrou sobre a minha casa, ministrou sobre a minha vida. Ele começou a trazer isso para mim.
né? E eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu também me peguei às vezes em um lugar que não era para mim estar. E assim o Senhor fala que ouvir a palavra do Senhor não é achar que ela é bonita, a palavra do Senhor é bonita, mas que eu venho viver ela, que eu venho destravar ela todo dia, que eu venho buscar, que eu venho ouvir a voz do Senhor, que o Senhor venha abrir minha visão para me ver o que é que Ele está me mostrando, o que é que eu faço. E assim Jeremias foi. Ele desceu à casa do oleiro, ele foi à casa do oleiro, e o Senhor, vá, levante-se Jeremias, vá. E ele foi, e chegou lá, ele se deparou com o oleiro e uma roda, e lá ele estava moldando, e ele quebrou, e refez novamente. Recapitulando para vocês, eu vou entrar, né, e eu falando aqui, eu quero entrar nessa passagem bem aqui que eu anotei. Lá no versículo 4, ele fala: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou, e nas suas mãos ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Olha que interessante, trazendo essa palavra para a nossa vida, para a nossa realidade. Esse barro, esse vaso, ele está falando de mim e de você. Ele trouxe Jeremias para que aquele vaso, sendo feito naquele momento, o vaso quebrou. E aí o oleiro começou a fazer ele novamente. Ou seja, em algum momento das nossas vidas, em alguma área das nossas vidas, nós somos quebradas também. Pode ter sido, queridas, na sua paternidade. Pode ter sido, querida, na sua infância, no seu casamento. Pode ter sido em um ministério. Pode ter sido na sua maternidade, né? Que o Senhor, Ele foi lá e quebrou e quer reconstruir esse vaso novamente. E aí, minhas irmãs, eu entro no meu testemunho. Eu quero entrar nele testemunho porque o meu testemunho eu vou tentar resumir de todas as formas. Assim como o Senhor também um dia Ele foi e Ele me mostrou esse vaso. E eu tive uma experiência com Ele também. Que Ele falou que Ele ia me refazer. E quando eu estava aqui em São Luís, eu me congregava lá no Arraial do Itapera, do lado do Quebra-Pote. Eu aceitei Jesus lá. Então a gente pegava o BR e ia para o BR até chegar lá no Quebra-Pote. E um dia o Senhor me chamou primeiro meu esposo. E quando eu soube, eu não perdi tempo, eu corri para os braços do Senhor. Eu corri para Ele. E quando eu me deparei, eu estava lá na vigília também aceitando Jesus. E o Senhor ali começou uma obra na minha vida, né, de tudo que eu fiz. E trazendo tudo isso, quando eu comecei a me ver nesse vaso, quando o Senhor começou a me mostrar, Ele começou a lembrar também do que eu fazia antes, de tudo que eu fazia, para me poder ver que Ele, que é o oleiro da minha vida e que mudou a minha vida, mudou a minha casa, né? Porque eu muito nova, eu aprontei muito, meninas, eu aprontei muito. A minha mãe sabe disso, ela está aqui. Eu mentia, eu desonrei a minha mãe, eu mentia muito. Eu fui criada na católica. Então a católica, no domingo você vai para a missa e quando você chega lá já está pronta a bebida, ou um mocotó, ou uma feijoada. E meu pai fazia e isso para a gente era natural, a gente beber. Era bem natural. Hoje para mim, quando eu olho, eu falei, Jesus amado, que meu pai plantou na minha vida. Os pais são responsáveis. Os pais são responsáveis de ensinar o caminho aos filhos. Eu sei que eles vão crescer, mas a palavra do Senhor ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele pode até se desviar, mas ele volta.
E eu aprontei bastante com a minha mãe, ela já sofria da minha irmã. Só que, gente, a gente nasceu num lar todo conturbado, todo bagunçado mesmo, assim. E eu sem entender nada, não entendia, não tinha ninguém para falar de Jesus para a gente. Até tinha uma vizinha na frente, mas a gente não dava corda para ela, né? Mas ela estava sendo canal, chamando a gente, mas a gente nem ligava. E muito nova. E aí, a gente numa família bem conturbada. O meu pai, ele traía a minha mãe. E para a gente como filho é triste, né? Ver essa situação, eles brigavam muito. E uma criança, por isso que eu falei para vocês, queridas, eu não sei o que foi que aconteceu, se foi na sua infância. Porque comigo tudo começou na minha infância, tá? E aí eu chegava, a gente via a esperança do pai chegar, e o pai não chegava, e o pai dormia na rua. A esperança do dia do teu aniversário, tu esperar teu pai chegar, e teu pai não chega. E eu ali esperando, e não chegava. E eu chorava, e eu olhando aquilo. E às vezes eu falei assim, meu pai não chega. Meu pai não lembrava nem do meu aniversário, quando ele chegava depois de 2 dias. Ele nem sabia. E a filha, né? Ela fica com anseio de querer, meu pai vai chegar. A irmã falando agora do filho dela, né? Que disse ali que o filho dela não via a hora do pai dele chegar para dizer que ele sabe andar de bicicleta. Então, quando a gente é criança, a gente cria um monte de expectativa. E aí eu ficava esperando, ele não vinha. E isso, queridas, isso mexe. Isso mexe com os filhos, porque isso mexeu com a gente, né? Mexeu com a minha irmã, mexeu comigo. Só que eu era um pouco mais calada, recuada, não era assim de me revoltar. Só que a minha revolta era para ir para o mundo, para fazer o que não presta, para beber, para se drogar. Aí já vai conhecendo quem tem que conhecer, aí já vai aprontando, já não tem desejo mais de estudar, já vai para o colégio e não quer ficar no colégio. Gente, isso tudo interferia. E aí eu fui crescendo, e tantas coisas me visitavam, irmã, tantas coisas me visitavam. Depois que o Senhor me refez, que eu fui ver as visitações que vinham sobre a minha vida, quando eu era nova. Assim, as pessoas não podiam me ver, homem não podia me ver. E aí eu ficava assustada, porque a gente fica no lugar de rejeição, assim, quando o pai não dá toda aquela atenção. Só que o meu pai tentava, só que ele era dividido, entendeu? Com 2 famílias, ele até tentava, meu pai até tentava, mas não dava muito certo. E aí eu fui crescendo, conheci meu esposo, o Henrique. Graças a Deus, Jesus me deu esse homem. Ai, como eu amo ele, demais, né? Ele é um pouco zangadinho, mas eu conheço meu marido, né? E aí eu conheci ele e eu já dizia que amava ele, a gente se amava. E aí ele falou assim, eu preciso sair daqui de casa, eu não quero ficar mais aqui. Porque não tinha esse relacionamento conturbado, meu pai não se decidia, minha mãe sofria. E eu tudo entendi depois, porque que minha mãe aguentou, porque ela queria nos criar. Porque sabia que nós éramos pequenos, e ela sofreu bastante. E aí eu engravidei. Eu engravidei com 16 anos. Aí como eu engravidei com 16 anos, meu pai me mandou embora de casa. A minha irmã já tinha engravidado, a do meio. Só que ele não tirou a do meio de casa. Ela ficou em casa. E a mais nova vai embora. Gente do céu, eu sofria, mas depois que eu sofria com essa situação, porque meu irmão dizia, como é que pode? A mais nova vai embora e a outra fica em casa. Minha mãe também não entendia, mas meu pai entendia que o meu esposo, ele tinha condição de me sustentar. Então, pega a tua mochila e vai-te embora. E eu fui embora para lá. Gente do céu, casamento não abençoado pelo Senhor, fora da aliança, tá? É bem difícil. E eu não era cristã, meu marido não era cristão, ele não me respeitava. Ele não viu a criação das 2 crianças, ele não viu. Quem viu foi a minha sogra, meu sogro. E ele estava lá, irmãs, ele estava lá, mas ele não era presente não. Ele ia, pintava e bordava e voltava para casa.
E eu falei, meu Deus, eu tinha o amparo do meu sogro, porque ele me dava todo o suporte. Não vai embora daqui, essa criança vai nascer. E cuidava de mim, cuidava. Aí você, quando está nesse lugar de rejeição, nesse lugar de tristeza, se alguém chegar, essa carência, e alguém suprir, você fica ali, nesse lugar. Você não quer sair, se sente protegido. Eu falei, eu vou sair de lá e vou voltar. Vou ficar aqui. Aí quando penso que não, engravidei de novo. Passou 1 ano e 6 meses, fiquei grávida de novo. Nossa, que tristeza. Eu falei, mal eu saí das fraldas, já estou grávida de novo. E aí no mundão, eu disse, vai ficar com as duas, eu não quero mais nenhum filho. Nenhum filho, acabou. E aí eu tive as duas e continuei aprontando também. Se ele aprontava, eu aprontava também. E aí a mãe dele via, nossa, que situação, que casamento é esse? Não tinha casamento, irmã, não tinha casamento. A gente morava. E aí quando vinha, né, as necessidades, as coisas, a gente se amava. Aí a gente estava junto de novo. Aí depois a gente se separava. Uma vez eu fui embora para casa da minha mãe e ele foi me buscar. Mas foi bem difícil, irmã, foi bem difícil essa situação. E eu crescendo com tudo isso. E aí quando se passou, meu marido ele entrou no tráfico aqui em São Luís. Ele não tinha necessidade de entrar no tráfico. Ele foi ser traficante, os pais dele tinham condição. Só que ele queria ser conhecido na cidade operária, ele queria ter nome, ele queria um monte de bobagem, parará, não pensou nos filhos, não pensou em nada. A gente passou muitas situações difíceis, bandido de chegar, bater na porta da nossa casa, invadir a nossa casa e puxar pelo pé da minha filha e dizer assim, eu vou levar ela agora no lugar do dinheiro. Cadê o revólver? E eu gritava desesperada, meu marido no chão e com um revólver na cabeça. E eu dizendo, ele vai morrer. E ele dizia assim, não faz nada com as minhas filhas. Pode levar o que tem. E eles levavam o que tinha, a gente passava no desespero. Aí eu falei para minha sogra, vamos embora de lá, vamos embora de lá. Saímos fugidos de manhã cedo, fomos embora no Tropical ali, no Tropical que a gente morava. A gente veio para a cidade operária, moramos numa casa alugada. E aí foi bem difícil nessa época, foi uma situação onde eu também me afundei nas drogas, eu também fui para as drogas. A minha mãe não sabia, eu não queria que ela descobrisse nada, mas eu acho que dava para perceber, né? A gente não esconde de mãe nada, a mãe percebe as coisas. E ela ia lá, entrava e via as coisas, não falava nada. E aí se passou um tempo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí meu marido já estava no fundo do poço, nós dois já estávamos bem tristes. E a gente não tinha mais vida, a gente não vivia mais. A gente vivia trancado dentro de uma casa, onde qualquer hora podia chegar alguém e a gente morrer, todo mundo dentro de casa. E tinha uma vizinha na frente da minha casa. E ela orava todo dia de madrugada. Ela acordava de madrugada e eu sentia. E ela orando e orando e orando por nós. E ela dizia assim, eu posso levar essas meninas? Eu falei, pode. Meu marido ficava zangado. Não, não leva ninguém não. Eu falei, deixa elas irem. E elas iam para a igreja com ela. E essa mulher, ela foi um canal. Ela orou pelas nossas vidas. Ela passou a madrugada orando pela nossa casa. Por isso que toda vez quando eu oro pelas casas. Porque a gente não sabe o que está passando lá naquela casa que está fechada. A gente não sabe o que eles estão passando lá, se eles estão com fome, se eles estão com sede, ou se eles estão quase para morrer. Eu sempre digo para os vizinhos, se precisar de alguma coisa, pode bater aqui, qualquer hora, pode bater, porque foi o que eu passava lá, e ela orava por mim. E aí, teve uma noite, a gente já estava bem mal mesmo, já estava nas últimas. A minha sogra pagava traficante para poder meu esposo não morrer. Ela fez isso para o filho dela não morrer. E aí ele saiu uma noite e não voltou para casa. Aí eu falei, ou ele morreu ou deve estar se drogando, bebendo. Quando ele chegou de manhã, ele não falou nada. Aí eu falei sério para ele, zangada. Quando deu no outro dia de manhã, bateram na porta. E a gente não abria a porta, era tudo fechado. E aí ela bateu, aí eu fui olhar, olhei pela janela assim. Ela falou assim, eu queria falar com Henrique, servo do Senhor Jesus. Eu falei, Henrique, servo do Senhor Jesus?
Ela falou, essa noite passada ele aceitou Jesus. E eu vim na casa dele porque o Senhor tem pressa na vida dele. E tem pressa na sua vida, moça. Abre a porta. Gente, quando eu abri a porta da minha casa, eu senti que era um anjo do Senhor entrando. Assim, foi uma paz dentro de casa. Ela começou a pregar o evangelho. Ela começou a falar de Jesus. Ela começou a dizer o que o Senhor declarou sobre a vida dele. O que tinha na minha casa, o que tinha para mim. Ela começou a declarar algo que eu nem pensava que ia acontecer. Por isso eu estou aqui. Pelas palavras declaradas. E aí, quando eu fui para Jesus, eu aceitei Jesus. Corri para os braços do Pai. Vi que ele aceitou. Está pensando que eu perdi tempo? Eu nem conhecia Jesus, mas eu corri. Ela falou, daqui a 15 dias vai ter vigília de novo. Ela não me forçou a barra. Aí eu falei para o papai Henrique, arruma as coisas das meninas aí e bora para a vigília. Aí a gente foi para a vigília. E chegou lá, eu aceitei Jesus também. O Senhor falou comigo. E logo em seguida eu aceitei. E ali começou os processos na minha vida. E aí eu comecei a obedecer a voz do Senhor. E aí o Senhor, Ele começou a me moldar. E aí eu deixei o Senhor me moldar. Eu fui obediente. Eu cheguei numa igreja que a doutrina, a saia era nos pés. E eu fui para a saia nos pés. Não murmurei. Gente, eu não tinha. Minhas roupas eram jeans coladinho. Eu gostava muito de jeans. De tudo bem coladinho, justinho. Mundão, né? E aí a irmã que orou por mim chegou na porta da minha casa e falou assim, eu tenho uma sacola de roupa para ti. Aí eu falei, sacola de roupa? Aí naquele tempo a gente ainda estava aprendendo, né? E aí ela falou assim, eu quero te dar essas roupas porque o Senhor mandou te dar essas roupas. E eu comecei a ouvir a voz de Deus. Passei um tempo na religiosidade, Às vezes é preciso passar esses momentos, esses processos na religiosidade, que é para Ele poder te tirar de lá. E aí eu ouvi a voz do Senhor, fui obediente, eu e meu esposo, nós participávamos de tudo, discipulado, não faltava, todo dia ela nos discipulava, todo dia, porque o Senhor tinha pressa, o Senhor estava moldando vaso, e o Senhor me trouxe um entendimento, e aí quando a gente tinha 3 meses de convertido, eu acho que é 3 meses, né, mãe? E ele falou assim, eu não aguento mais. Eu falei, não aguento o quê? Eu imaginei que era obra, né? Ele falou assim, não, eu quero casar. Eu preciso casar. Não consigo mais, o Senhor está me olhando em todo canto do quarto. Eu falei, amém. O homem dizia que nunca ia casar. Nunca ia casar. E eu fiquei feliz, nós casamos, a igreja nos abençoou, nos deu o nosso casamento. Nosso casamento foi numa casa de palha, bem bonita, bem arrumada, que o Senhor deu pra gente. Linda demais, casamento comunitário, uns 4 casamentos, casei. Aleluia, o Senhor me moldando, e eu ali na obra junto com ela, nós nos se firmando, nós aprendemos, aí o Senhor, a gente junto com ela, e eu na obediência, eu e meu esposo cantava no playback, eu digo para ele que o primeiro louvor dele foi, clamarei teu santo nome, de Heloísa Rosa, um louvor de mulher, né? E ele cantou bem bonito na vigília, e ele feliz, e ele botava a Kathleen, a mais velha, para cantar junto com ele, botou ela em instrumento para aprender, musicista e tudo, e aí nós fomos sendo moldados e obedecendo e ouvindo a voz do Senhor, de tudo que Ele trazia para a gente. E aí a pastora foi e falou assim, Jocélia, a partir de hoje você vai sumir o ciclo de oração. E eu, nova convertida, e eu obedeci. Eu falei, eu vou orar com as irmãs todos os dias. E aí quando foi um certo dia, eu estava lá orando com as irmãs, só tinha 2 irmãs comigo. E aí quando eu penso que não, chega uma irmã lá, com a Bíblia. E ela senta e ela fica lá orando. A irmã Fabiane, pastora Fabiane. E ela chegou lá na igreja. E aí a Kedma falou, a partir de hoje essa mulher vai te ajudar. Ela falou, ela é esposa do irmão Ronaldo, o irmão Eliseu trouxe ela. Ai gente, eu fiquei nervosa.
Parece que não saía a palavra, eu queria pregar e não conseguia, fiquei nervosa. E aí quando eu ouvi a pastora Fabiane orando, eu disse assim, nossa, eu quero chegar nesse lugar. Eu desejei esse lugar. E o Senhor falou assim, me busca, seja ousada, vai, porque eu que vou te dar. E a gente começou a caminhar junto, eu e a irmã Fabiane. E foi bênção demais. E aí eu fui aprendendo com eles, o irmão Ronaldo, meu esposo. E eu sendo moldada. E aí eu aqui, fazendo a obra. Fiquei com a Kedma uns 8 anos. E aí depois o ministério aconteceu umas idas e vindas. E o ministério do Senhor acabou aqui na cidade operária. E eu fui para o Araçagi, servindo lá no Araçagi e fazendo, mas eu obedecia, fazer tudo para o Senhor, mas hoje eu entendo que eu estava sendo moldada aqui. E hoje eu entendo porque que o Senhor me tirou daqui e me levou para lá. Porque eu precisava ser curada, minhas irmãs. Eu precisava ser curada de um abuso. Eu fui abusada quando eu fui criança. Eu não sei o que você passou. Eu não sei se foi na paternidade, que nem eu falei agora há pouco. Mas eu fui abusada quando eu era criança. E lá na Santa Catarina eu fui fazer a escola de Esté. É uma escola de caráter da mulher cristã. Lá essa escola ela é de cura e libertação na alma da mulher. Então ela vai ter várias aulas. E teve a aula do abuso. Quando chegou na aula do abuso, eu comecei a sentir dores fortes, eu chorava, eu gritava. Hoje eu choro porque eu sou feliz, porque eu fui curada. E aí eu fui entender por que o meu casamento não dava certo. Por que acontecia essas coisas. Por que acontecia essas visitações. Entendeu? Por que vinha essas maldição hereditária sobre a minha vida. Porque um dia o meu pai, ele abriu, no mundo espiritual, ele abriu um canal aonde Satanás, ele vinha e visitava a família. Porque o meu pai foi prostituto. Não deixou de ser prostituto. E aí eu fui entendendo. Por que vinha me visitar. Porque quando eu passava na rua, homens me seguiam, né? E às vezes meu marido ia me tocar. E eu dizia, não me toca, não me toca. Sabe, tendo um relacionamento que não gostava do toque. E eu comecei a ver isso. O Senhor começou a abrir o entendimento na escola. E aí antes disso eu fui atendida. A nossa casa, a nossa igreja lá. O nosso DNA é cura, discipulado e paternidade. Nós estamos ali pregando, anunciando que o Senhor Ele pode te curar, tirar de vários lugares. E eu imaginava que eu já estava curada. Eu aceitei Jesus. Eu estou curada da minha alma. Agora eu posso viver, eu posso pregar, posso fazer. Mas depois que eu fui para essa escola, eu tive um entendimento que eu precisava ser curada. E aí eu fui descobrir. Eu brincava na casa da minha avó. Meu pai levava a gente, deixava a gente lá. E eu ia brincar com um vizinho, na casa da vizinha. Quando eu chegava lá, que eu passava pela sala, tinha um homem sentado lá. E ele chamava. E ele me aliciava. Assim, ele me tocava. Né? Não teve penetração, mas foi o toque. Então, tudo que me tocava, me espinhava. Se meu esposo pegava em mim, eu não queria. Se ele brincava comigo, ele fazia assim, uma brincadeira, aquilo me irritava. De uma maneira, eu fui entendendo. Eu disse, nossa, como é que o abuso nos deixa assim, dessa forma. E aí eu passei pelo atendimento. Quando eu passei pelo atendimento, o Senhor me levou no lugar, minhas irmãs, aonde até o meu pai, o Senhor me mostrou uma cena, o meu pai me botando a mochila nas minhas costas e mandando eu embora. Por isso que eu andava na rua. Quando eu andava na rua, eu sentia que eu estava todo tempo com uma mochila. Literalmente. Hoje eu não tenho mais. Fui liberta. Mas eu andava como eu tivesse com uma mochila nas costas. E aí eu fui e disse assim, na hora que eu estava na sala de atendimento, eu disse assim, ai, tira essa mochila de mim, Senhor, tira essa mochila. E aí a pastora falou assim, ele está retirando agora.
E ele retirou. E ela falou assim: agora ele vai te levar em um lugar aonde você vai se alegrar com ele. Meninas, esse lugar que o Senhor tem pra gente é tão lindo. Ele me levou quase perto do céu. Eu não me contei nessa sala, eu gritava, eu dizia: Senhor, 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 não me larga, não me larga. E ele disse assim: não, vá. Ele me soltava e eu andava. Aleluia. E eu não queria sair daquela sala, eu andava de braço. E ela dizendo assim: é meu bem, é o Senhor, é o Senhor. Aí eu fui, passei, eu fiz essa escola, descobri esse abuso. E aí depois a gente foi liberta. Henrique, nossa, ele ficou assim: o que foi que aconteceu? Não posso fazer mais. Eu falei: não sinto mais nada, né? E eu fui, tirei esse homem da minha vida, porque ele me visitava à noite. Ele me visitava literalmente. Tirei ele da minha vida. Ele foi embora. E quando eu despachei ele, mandei ele embora, fui pedindo perdão para o meu pai, pedi perdão para minha mãe pela desonra. Fiz uma mesa bem grande, botei as melhores xícaras, fiz a melhor mesa linda e chamei todos que eu podia chamar. Sento todo mundo nessa mesa, todo mundo sem entender. Trouxe uma bacia e fui lavar os pés de todos. Até de um irmão que veio do segundo casamento, que eu não aceitava ele, eu falei: senta na mesa também. E eu comecei a pedir perdão para os filhos, pedir perdão para o marido, pedir perdão para minha mãe. Minha sogra não estava aqui, cunhada, quem estava na mesa? Gente, essa mesa, a importância da mesa, né, gente? A importância da mesa. E aí lá na mesa, eles ficaram tudo chocados. Isso é pra gente? Eu falei: é pra vocês. Às vezes a gente quer guardar a melhor louça só pro visitante, né? Não, tire as louças de lá e sirva a tua casa. Faça a mesa bem bonita pro seu marido, pros seus filhos. Quem chegar na sua casa, a louça não é só para quem vem visitar, não. É pros da casa. E eu falei, tirei, arrumei e fui lavar os pés. E meu pai começou a liberar perdão para minha mãe, começou a confessar e começou a liberar para o meu irmão, que ele não aceitava. Meu irmão também foi visitado, né? Hoje ele ainda não conseguiu sair desse lugar. Ele é gay e ele não consegue sair. Eu entendo hoje, porque eu cheguei nesse lugar de entendimento. O Senhor trouxe para mim e eu comecei a pedir perdão para o meu cunhado. Meu cunhado aceitou Jesus, a minha irmã aceitou Jesus. E essa mesa, fui lavar os pés deles todos. E aí o Senhor, Ele fez, queridas, Ele fez eu um vaso novo. Ele quebrou. Ele te quebra hoje. Ele te quebra hoje, literalmente. Ele te quebra, porque Ele quer fazer um vaso novo. Ele quer. Ele quer fazer. O Senhor diz essa noite que Ele quer fazer um vaso novo, assim como Ele fez comigo, assim como Ele me destravou. E hoje eu estou aqui anunciando a palavra do Senhor, com os feitos que Ele fez na minha casa, e que Ele não deixa de fazer. Ele não vai deixar de fazer nunca. Te anima, te alegra, porque Ele é contigo. Você pode estar passando por qualquer dificuldade, Ele entra na tua casa e Ele vai te fazer um vaso novo. Deixa, porque é de dentro para fora. É de dentro para fora. Deixa eu te dizer uma coisa. Não segura mais esse caco, não. Não segura mais esse caco. Esse caco não te pertence. Não te pertence mais, querida. Às vezes você fica choramingando. Ai, deixa eu remendar. Ai, deixa eu fazer do meu jeito. Ai, eu vou fazer do meu jeito. Não. Não é do teu jeito, é do jeito do Senhor para a tua vida. Porque só Ele pode fazer. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Ele vai, porque o meu Deus é o teu Deus, é o teu Pai. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está com os olhos abertos te olhando. E eu fui, minhas irmãs,
E eu fui liberta, e eu fui sarada, e eu fui curada. Porque as mãos do Senhor, ela está sobre a tua vida. As mãos do Senhor, ela não sai, ela está lá. Não tira a mão dele não, não tira a mão dele, deixa a mão dele lá. Está dolorido, está doendo. Ah, Senhor, não sei como fazer. Vai ler, vai ser obediente, vai ouvir a voz do Senhor. Porque Jeremias, ele ouviu, ele obedeceu, ele foi lá ver, ele viu. O Senhor, quem sou eu? O que ele diz lá? O que ele diz lá no final? Ele diz no 6, casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que é como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas mãos, ó casa de Israel. Isso aqui ele está falando para nós, para a igreja do Senhor. E ele vai fazer, assim eu digo novamente para vocês, assim como ele fez comigo. Ele quebrou. E aí trazendo, o Senhor ministrou tanto comigo através desse vaso, eu quebrei. E traz aquele impacto, né? Assusta a gente. As meninas apresentaram ali. E na hora que ela parte ali do abuso, que tem a parte do abuso, ele me tocou. Ele me tocou. E ano passado o Senhor me deu essa mensagem. E eu disse, para quem, Senhor? Para quem? Para quem que eu vou dar? Para quem é? E aí eu falei, tem mais, Senhor, tem mais, tem mais. Aonde o Senhor sempre tem mais, Ele sempre tem mais. Eu falei, mais, Senhor. Ele falou, as mãos do oleiro. Lá no terraço lá de casa, eu e a minha filha ensaiando, nós ensaiando. E eu, toda vez que é meus ensaios, eu caio, né? Aí Camille falou, mãe, toda vez que eu ensaio, a senhora fica na hora da apresentação, eu não caio. E aí eu falei, tem mais. Aí o Senhor falou, as mãos do oleiro. Eu fui procurar uma canção nas mãos do oleiro, eu encontrei essa canção. E aí nessa parte que eu falei para as mulheres lá da escola, que a gente tem essa aula do abuso, e a gente sempre faz, o refaz, a gente sempre quebra os vasos. E eu me vejo literalmente nesse lugar. Porque o Senhor, Ele nunca vai te colocar no lugar onde você não já passou por isso, para poder você ter autoridade sobre isso. E assim eu digo, minhas irmãs, que eu fui curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu estou ali em Jaraguá do Sul. Por que, Jocélia, tu está aí em Jaraguá do Sul? Por que tu não está aqui em São Luís? Por que tu não está aqui onde você foi criada? Porque eu fui para lá para ser curada, para poder a minha família ser alcançadas, porque eles saíram daqui e foram para lá, o Senhor levou eles, a gente não tinha condição, a gente não tinha dinheiro, o Senhor proveu, levou, está fazendo uma boa obra lá. O meu pai, ele mora hoje, queridas, em frente à minha casa, porque o meu pai vivia em um cativeiro preso aqui, você sabe onde é Tajaçuaba, não sabe? Meu pai vivia preso ali na Tajaçuaba. Eu não conseguia ver meu pai. Eu não vivia mais com meu pai. E o Senhor trouxe o meu pai para perto de mim. E ele está lá. Hoje com o filho dele e a madrasta. Vocês acreditam que a minha mãe é amiga da madrasta? A minha mãe perdoou. Gente, o perdão libera muita coisa na nossa vida. O perdão. E a minha mãe hoje é amiga dela. Nós viemos no voo, nós três, eu trazendo as 3 anciões. Eu disse, grande é a obra que o Senhor tem. E aí eles foram. Meu pai mora na frente lá de casa. E eu digo, se ele está aqui, a propósito, Senhor, esse homem vai te aceitar como Senhor e Salvador. Porque esses dias ele falou assim, eu sou da igreja católica, mas qualquer hora eu posso estar na igreja de crente. Eu falei, eu recebo, Senhor, essa palavra que ele falou, porque a palavra tem poder. E poder de quem? De Deus. E eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo lá nessas movimentações. E lá, queridos, para finalizar, que eu estou finalizando para orar para vocês. E lá, aquela cidade onde a gente se encontra lá, que a pastora Fabiane, o pastor Ronaldo foi para lá. Querido, aquela cidade precisa muito do Senhor.
Gente, é uma cidade onde tem muito poder executivo. As pessoas lá têm dinheiro. Então elas pensam o quê? Que elas não precisam de Jesus. Aquela cidade tem muito maçom, muita maçonaria. E eles precisam ser alcançados. E nós estamos ali para alcançar esse povo. Por isso, às vezes, o Senhor nos tira de um lugar e às vezes a gente não entende. E aí eu te tá lá fazendo a obra. Os jovens, o líder dos jovens teve uma visão que ele disse que Jaraguá do Sul vai se encontrar com o Senhor. Ele teve uma visão que o portal de Jaraguá do Sul queimava um fogo que vinha consumindo. Aí nós fizemos 24 horas. Amém? Obrigado, meu irmão. E assim, nós estamos lá para alcançar Jaraguá do Sul, aquelas mulheres de Jaraguá do Sul, aonde Jaraguá do Sul, o índice de divórcio é lá em cima. Porque as mulheres de lá, todas têm e são habilitadas. Então, elas não dependem de homens. Elas voam naquele lugar. Elas são todas habilitadas, elas têm herança dos pais alemãos, né? Elas têm casas, então assim, o índice de divórcio é muito grande. E nós como mulheres, nós estamos lá, clamando, anunciando o Senhor, levando essa escola, trazendo muitas mulheres, porque a escola não é só para quem é cristã, não. A escola é para todos da cidade. Vai mulher de tudo quanto é jeito para lá. E nós temos que estar equipada, nós temos que estar em oração, nós temos que estar ali intercedendo. Gente, eu sou obreira da escola de Esté também, sou obreira. Quando eu estou na escola, eu passo uma semana com diarreia, sentindo as mulheres lançando fora as dores. E a gente sente no mundo espiritual. Eu digo, eu entendi, Senhor, porque que o Senhor me refez e me fez de novo. E o Senhor, Ele quer te refazer também para isso. Para vocês alcançarem outras mulheres, amém? Amém? Muito obrigado, minhas irmãs, pela oportunidade. Eu quero orar por vocês. E eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês querem que o Senhor venha refazer novamente vocês, dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Que Ele vai te ver. E Ele vai quebrar esse vaso e vai refazer novamente. Para o nome dEle ser exaltado, ser glorificado. Se animem, se alegrem, porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor, Ele tem derramado nesse lugar. O Senhor tem visto as mulheres, todas as mulheres deste lugar, aonde elas vão avançar nesse bairro, aonde vai chegar muitas mulheres neste lugar, e vocês vão receber, e vão tratar, e vão curar. Isso. Porque já chegou outras mulheres nesse lugar aqui, e o Senhor transformou. Chegou mulheres aqui que não tinham esperança mais de nada, mas o Senhor mudou. Hoje Ele chama ela de filha e amada. Assim o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Vamos orar, minhas irmãs. Senhor Jesus, Pai,
Senhor, muito obrigada, Jesus, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por essa palavra. Senhor, obrigada pela vida das minhas irmãs, Senhor. Pai amado, que elas ouviram hoje a Tua palavra, Senhor, e essa palavra, Pai, ela veio como uma semente, Pai, aonde ela vai germinar, Senhor, aonde ela vai dar fruto, Senhor, porque Tu és o nosso oleiro, Pai, Senhor, e sabemos que o Senhor está todo o tempo com as mãos sobre o vaso, Senhor, e está entrando no profundo, Pai, está entrando dentro do vaso e está moldando de dentro para fora, Pai amado, e que elas venham, Pai amado, abrir o coração totalmente a Ti, Senhor, para o Senhor fazer uma grande obra, Pai amado, para elas falarem do Teu nome com ousadia, Pai, com coragem, Pai amado, levando e anunciando e dizendo que o Senhor é poderoso para curar, libertar, sarar. Cura, Senhor, essa noite. Pai, toca, Jesus, nesse momento onde eu não consigo tocar. Ah, Jesus, Tu sabes, Senhor, Tu conhece todas, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, vem com a Tua boa mão, Jesus, que elas venham ter sonhos contigo, Pai, sonhos sendo moldadas, Pai amado, que elas venham viver essa palavra, Senhor, a palavra que veio do céu, do trono, e que elas venham sentir o Teu toque, o Teu agir. Grande é a obra do Senhor sobre a vida de cada mulher. Grande é a obra do Senhor, minha irmã. Nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. E nós temos que levar essa carta que somos nós em outros lugares. Não dentro da igreja, mas aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Que nós viemos tomar esse lugar por herança. E dizer, é o Senhor que entra nesse lugar. Não sou eu que entro, não sou eu que faço. Quem faz é o Senhor dos exércitos. É Ele que faz a grande obra, aleluia. Ah, Jesus, a Tua presença é real nesse lugar. Eu posso sentir o Senhor passando sobre este lugar. Sinta o abraço de papai, sinta o abraço dele. Sinta o abraço dele. Abre a tua boca, diz o quanto tu ama, o quanto tu deseja sair desse lugar. E você não consegue, por quê? Porque eu digo, eu estou aqui. Eu pego na tua mão e eu não largo a tua mão. Assim diz o Senhor. Ouça, ouve a voz do Senhor. Corre para os braços dele. Corre, porque ainda dá tempo. Corre. Eu te chamo, tu és filha minha amada. Eu não sei para quem o Senhor fala, mas Ele diz que tu és amada. Quando o Senhor diz que eu sou amada, eu não aguento, eu grito, eu digo, papai. Papai, chora. O Senhor te ama. Ele te diz, tu és